Boa tarde, irmãos, a paz, tudo bem? Amados, olha que interessante essa passagem, né? Que vai ser retratado aqui, né? E a profundidade, né, desse entendimento, que fique bem claro, sabe, amados? Que fique bem claro, sabe? Que na parte ali de Deus, amados, não há acepção de pessoas, não há distinção de ninguém, amados. Todos são iguais perante Deus. Não existe essa divisão de homem e mulher. Olha que interessante essa passagem aqui. Preste atenção, amados. Em Mateus 11:11, olha que interessante essa narrativa. O próprio Jesus, ele desmistifica essa situação, essa coisa que até hoje as pessoas pensam que o homem é superior à mulher. Isso não é verdade, amados, porque tem comprovações bíblicas que isso não é verdade. Vamos ler aqui comigo, Mateus 11:11, Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados, aqui está claro, ninguém, quando ele fala ninguém, não é nem homem nem mulher, amados. Está claro aqui. Então que faça justiça pelas mulheres, né, amados? Na questão aqui da palavra de Deus, amados, elas têm o mesmo direito que os homens, irmãos. Está aqui claro. Quando Jesus aqui deu essa palavra aqui, o próprio Jesus, ele não discriminou ninguém. Aqui não está falando nem de homem nem de mulher, tá vendo? Ninguém é maior do que João Batista. E vocês sabem, né, amados? Se não sabem, vão ficar sabendo agora que João Batista, ele representa a irresponsabilidade, sabe, né? Ele representa o desrespeito, sabe? João Batista, ele não se arrepende, ele não se arrependeu das coisas que ele falou e das coisas que ele fez. Principalmente quando ele teve um diálogo com Jesus ali, onde ele desrespeitou Jesus claramente ali, né? Quando ele fez a pergunta ali, né? Mandou os seus discípulos perguntar se era Jesus mesmo, né? Porque ele estava preso, né? Perguntar se era Jesus, você tinha que aguardar outro. Amado, isso é um desrespeito total. E ele não se retratou. Tanto é que houve aquela condenação pesadíssima, fortíssima para ele. Ele não saiu mais da prisão, né? E de lá partiu, né? Olha que interessante, como nós vamos julgar anjos e julgar as coisas desse mundo, né? Como está em Coríntios, né? Como está no livro de Coríntios. Como está no livro de Coríntios, 1 Coríntios 6, né, amados? Eu vou ler do 2 até o 3. Ora, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deveras ser julgado por vós, sois acaso incapazes de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida, amados? Olha, se nós não sabemos separar aqui as coisas, amados, como nós vamos julgar se a mulher vai colocar a mulher menor aqui? Não existe isso, amado. Está comprovado que como você vai fazer um julgamento lá atrás, sendo que a mulher já está sendo excluída? Isso biblicamente não é verdade, que já foi provado aqui, né? Em Mateus 11:11. A questão é responsabilidade, é arrependimento e responsabilidade. Por quê? Quando ele diz homem, ele não está dizendo propriamente ali, né, homem e mulher. Ele está dizendo sobre responsabilidade. Olha que interessante. Agora nós vamos voltar com esse relato para uma questão de um julgamento, sabe, justo. As pessoas do passado. Nós vamos aqui em Gênesis, né? Nós vamos parar na questão de Isaac e Rebeca para saber aqui, amados, quem é que está com a verdade, amados. Aqui Rebeca está com a verdade, amados. Se isso nunca foi dito, será dito agora, e com essa compreensão de que todos são iguais perante Deus, na questão da responsabilidade. Homem é responsabilidade. Olha lá.
Gênesis, né? Gênesis 25, pode ler até o 26, 27, 28, né? Porque é muito extenso, né? Então eu não posso ficar lendo, eu só vou só nos pontos, para que nós venhamos ter um raciocínio lógico e claro, para que nós não venhamos cometer injustiça. Aqui, ó, 25, 20, ó, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padarã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu os filhos. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque vivo eu? E consultou, ela consultou ao Senhor. E o Senhor respondeu o Senhor, 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. Olha que interessante, amados, é questão de responsabilidade, não de homem e de mulher. Já foi falado isso em Mateus 11:11, né? Que todos nascidos de mulher, então você pode voltar desde de Adão e Eva, com esse entendimento que você vai saber julgar os casos lá atrás, justamente. Eu vou parar aqui, porque numa outra sequência eu vou ao caso de Adão e Eva também, nesse formato, para nós vermos aqui a responsabilidade, né? Aqui no caso, a mulher era responsável, Isaac não era responsável, amados. Era questão de responsabilidade, não de homem. Entenda, às vezes Deus ele falava com o homem, às vezes ele falava com a mulher, porque ele sabia, Deus sabe quem é responsável. E no caso aqui a responsável era Rebeca. Isaac, ele estava cego espiritualmente e cego também fisicamente no final, né? Porque quando ele deu aquela ordem, né, para que o filho fosse buscar a caça, né, que consta aqui, né, em 27 em diante, né, para que o filho buscasse uma caça, para que viesse se alimentar. Rebeca, ouvindo isso, ela pediu para que o seu filho se passasse. Ela pediu para que Jacó se passasse no lugar de Esaú, amados. Por que ela fez isso? Porque ela já tinha uma promessa de Deus, ela tinha. Isaac não sabia disso, só ela sabia. Por isso que ela diz aqui, né? Olha o diálogo aqui, Gênesis 27:11. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem, homem, gente, é responsabilidade, viu? Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se ao caso de meu pai, me apalpar e passar os olhos, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trareis sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-mo. Ou seja, ela foi firme. Por quê? Porque ela tinha falado com Deus, amados. Por isso que ela disse que essa maldição caia sobre ela. Ela sabia que isso não ia acontecer, porque ela sabia que é Jacó que é o escolhido, amados, de Deus. E ela tinha essa última cartada, porque Isaac, que era o pai dos 2 meninos, ele já estava para partir, né? E os 2 já eram adultos, né?
Então o que aconteceu? Ela falou, faça isso. Por que ela falou com convicção algo, entre aspas, né, se tornado errado? Errado não, porque olha a narrativa aqui, foi prometido para ela que Jacó seria o eleito. Só ler aqui, amados, com atenção, em Gênesis 25, 22... até o 26, vocês vão ter ali a clareza de quem realmente é o prometido, Jacó. Então, se nós formos julgar esse caso, amados, Rebeca, ela é inocentada, ela agiu legitimamente a pedido de Deus ali. Tanto é que ela fez aquilo e não se preocupou com nada, porque é óbvio, não ia acontecer nada com ela. Por quê? Porque Deus falou com ela, amados. E no caso de Isaac, amados, Isaac não pediu, Isaac não se arrependeu, amados. Vê que no final aqui ele ainda deu as ordens ainda para que Jacó seguisse por outros caminhos, para que não ficasse perto do irmão dele, Esaú, porque Esaú queria matar Jacó, né? Mas veja bem, Isaac, ele deu todas essas ordens. Isaac não se arrependeu nem perante Rebeca e não se arrependeu nem perante Jacó, amados, sabendo da verdade, porque agora ele ficou sabendo da verdade. Então o problema também de Isaac era o mesmo problema de João Batista, que não se arrepende. Ou seja, num julgamento, Isaac obviamente seria condenado, amados. E Rebeca inocentada. É para que fique bem claro esse negócio de parar assim, que essa situação de homem, mulher, sabe? Quando fala homem na Bíblia é responsabilidade. Aqui quem mostrou quem tinha responsabilidade era a Rebeca. E quem mostrou quem não tinha responsabilidade era Isaac, porque Isaac, no final, ele ficou sabendo de tudo o que aconteceu, mas ele não se retratou nem para Rebeca e não se arrependeu nem a Deus, não se arrependeu a Rebeca e também não se arrependeu ali a Jacó, amados. Está claro aqui? Ou seja, ele era da mesma linhagem ali de João Batista. João Batista não se arrependeu também. Então entenda, o arrependimento, para passar para a cruz de Cristo, tem que ter o arrependimento. E no caso aqui, né, amados, eu vou parar por aqui, né, para que o áudio não fique muito extenso. É só para deixar bem claro, sabe, que não existe discriminação entre homens e mulheres. Existe sim responsabilidade. Foi provado aqui nesse livro de Gênesis aqui, que ao trazer o caso de João Batista aqui para trás, na questão da carne, a carne ficou contaminada ali, para mostrar que os nascidos de mulher são menor do que João Batista. E João Batista não se arrependeu, ele não se arrepende. E o mesmo caso aconteceu aqui com Isaac. Isaac não se arrependeu de tudo que aconteceu. Mesmo sabendo que Jacó era o preferido, ele ainda ficou com a situação de arrependimento, né? Ele não se arrependeu, né? De defender Esaú ali, né? Sabendo que Esaú não teria direito nenhum. E as palavras aqui são claras, né? Esaú não tem direito nenhum. Então todas essas investidas de Jacó, elas foram justificadas. É óbvio que está claro aqui que ele é e sempre será, né, o prometido nesse caso, né? Porque da linhagem de Jacó que veio Jesus, enfim, né, amados? Então eu vou parar por aqui para que o áudio não fique muito extenso, né? Mas que fique claro, viu? Não há distinção entre mulher e homem, sabe? E se nós formos julgar, não pode haver distinção, amados. O julgamento tem que ser imparcial. E no caso aqui a mulher ganhou, viu? A mulher aqui, ela vai ser absolvida, né? E no caso de Isaac aqui, se ele agiu desse jeito, ele no mínimo, né? Ele terá uma condenação aqui, né? Porque ele não se arrependeu. Tá bom, amados? Fique com Deus aí. Um abraço, uma boa tarde. Tchau, tchau.